Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom encontrar todos vocês aqui, caríssimos irmãos. Que bom também encontrar você que nos acompanha pela Rede Vida, o canal da família. Para começar essa reflexão, eu estava me lembrando de uma cançãozinha. Ela é do Padre Joãozinho. E eu acho que ela reflete um pouco daquilo que a gente acabou de ouvir na palavra de Deus. Vocês se lembram dela? Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, não sabe perdoar. Quer tudo, mas não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes o nosso peito bate um coração de pedra. Por que isso tem a ver com essa canção, né? Porque Jesus está com os discípulos e eles pedem que Jesus explique uma parábola que ele havia acabado de contar. O joio e o trigo. Quando a gente tem joio no coração, o coração é de pedra, não é? O coração é magoado, o coração é infeliz. Mas para começar a reflexão, olha que coisa interessante, o movimento que Jesus faz. Primeiro ele despediu a multidão. Jesus estava ensinando para muita gente. Para quem se lembra da missa na semana passada, estávamos em outro evangelho. De repente chegaram Maria, mãe de Jesus, e os parentes de Jesus, e a gente fazia uma reflexão sobre a multidão. Quem estava dentro e quem estava fora. Ou seja, às vezes a multidão não se identifica totalmente com Jesus. Então Jesus despede essa multidão e fica com aquelas pessoas que lhe são mais próximas dos discípulos, em casa. Isso não é só um detalhe, isso aqui precisa ser uma experiência para nós. A pergunta espiritual que nós poderíamos fazer é: como é a minha proximidade e intimidade com Jesus? Vocês têm coragem de fazer pergunta para alguém que vocês não conhecem bem? Normalmente não, né? Normalmente com quem a gente não conhece bem, a gente nem conversa, não é assim? A gente no máximo puxa um assunto, né? Tá calor hoje, não tá? Será que vai chover? No máximo é isso, não é? Tá frio, tá um ventinho frio aqui em Rio Preto hoje, delicioso. No máximo é isso que a gente faz. Agora os discípulos foram para casa com Jesus. E havia uma intimidade tão bonita entre os discípulos e Jesus. E essa foi uma intimidade conquistada, que eles chegaram para o mestre e falaram assim: Senhor, olha, o Senhor contou uma parábola lá para a multidão, mas faz o seguinte, explica para nós essa parábola. Eu me lembro do meu avô, às vezes ele ia em casa, a gente sentava ali ao redor dele e ele contava uns causos para a gente. Uns causos bonitos. Tem alguns que até hoje eu não sei se é verdade ou se é mentira. Mas eram uns causos muito gostosos de ouvir. Então eu fico imaginando os discípulos aos pés de Jesus, perguntando a ele questões importantes da vida. É justamente isso, irmãos e irmãs. Precisamos ter uma intimidade tal com o Mestre, que tenhamos coragem de fazer perguntas fáceis e difíceis para Jesus. Uma espiritualidade profunda já, uma espiritualidade madura, é aquela espiritualidade que antes de reclamar das coisas, tenha coragem de chegar em Jesus: Senhor, me explica isso. Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Me explica. Irmãos, Deus está
atento e disposto a nos dar uma resposta. O Senhor não recusa dar uma resposta. A questão é que às vezes a gente não desenvolve intimidade suficiente para perguntar e não temos paciência suficiente para esperar a resposta de Deus. Precisamos fazer esse exercício sempre. Se tem alguma coisa que você não está entendendo na sua vida, vai lá em Jesus, pergunta para Ele. Pergunta para Jesus na missa, pergunta para Jesus lá no Santíssimo Sacramento, pergunta para Jesus lá no seu quarto, quando você está fazendo a sua oração, está fazendo a sua espiritualidade. Há uma resposta para tudo. A questão é que às vezes nem sempre nós estamos preparados para a resposta que o Senhor nos dá. Ou às vezes a gente não quer ouvir a resposta que Ele está querendo dizer. Por isso a gente tem de ter um coração aberto. Então os discípulos perguntaram, né? Explica-nos a parábola do joio. Na verdade eles pediram, né? Explica-nos a parábola do joio. E Jesus começa a falar da parábola. Olha, o semeador é o filho do homem, era ele mesmo. O semeador que semeou a semente boa é o filho do homem. O maligno semeou o joio. O campo, o que é o campo? É o mundo. Irmãos e irmãs, quando a gente cantou essa canção, que às vezes no nosso peito há um coração de pedra, a gente está fazendo uma reflexão íntima, que também os nossos corações são um terreno, onde Jesus lançou a semente boa do trigo, mas o maligno lança também a semente ruim do joio. E Jesus está dizendo, olha, eles perguntam, a gente pode arrancar o joio e deixar só o trigo? Jesus fala, não, vocês não vão arrancar nada, deixa os dois crescerem juntos, o joio e o trigo. Por que será que Jesus dá essa resposta? Porque por detrás dessa resposta há uma sabedoria. Qual é a sabedoria? Da paciência. A sabedoria de saber esperar, e como a gente encontra no livro do Eclesiastes, sobre a face da terra, há um tempo para tudo. Há um tempo para semear e um tempo para colher. Às vezes podem ter sido semeadas no nosso coração a semente boa e a semente ruim. Mas padre, como que eu posso entender melhor essa parábola? Por que eu não posso arrancar tudo da minha vida? Porque existem coisas ruins na nossa vida que às vezes nos ensinam muita coisa. O senhor está com quantos anos, hein? 82. 88. E eu vi o senhor cantando belamente a canção aqui com a gente. Vocês são um casal, é isso? 64 anos de casados. E por que essa mãozinha está separada de vocês? Isso, cabecinha no ombro dele. 64 anos, minha filha. É muito tempo, não é? Tiveram que comer mais de 1 quilo de sal juntos, hein? E muito feijão também? Tinha picanha? Teve também, né? A próxima vez que tiver, chama o padre Emerson para ir lá. Mas olha só, fica sentadinho, senhor. O senhor quer me dar um abraço? Tá bom, vamos lá. Eu estava esperando. O senhor gostaria de... Tá bom, a gente vai conversar no final da missa. Faço questão de voltar aqui para a gente conversar. O senhor pode se sentar. Mas sabe o que eu quero dizer, né? Eu queria perguntar para o senhor se o senhor aprendeu com a vida, né? Na vida, com alguma coisa ruim. Todo mundo aprende. Sabe, como padre, eu tive algumas lições na minha vida justamente com os meus erros. Tem muita gente por aí que é ansiosa e precipitada, né? Quando vê uma coisa ruim, quer logo passar o facão. E Jesus está dizendo, não é bem assim. Às vezes, uma experiência ruim é pedagógica para nós. Às vezes, um erro se torna pedagógico. E é por isso que a gente precisa esperar no tempo certo. Nós não podemos ser precipitados na vida. Nós não podemos ser precipitados em julgar as pessoas. Não. É preciso ter paciência. Quando Jesus diz, espera que haverá um tempo para a colheita, o Senhor está dizendo que há um tempo para cada um de nós produzir um bom fruto na vida. E isso é uma sabedoria. Sabedoria, normalmente a mãe tem muita sabedoria, né? A mãe acredita demais nos seus filhos. Às vezes o filho, com o perdão da palavra, não vale muita coisa, mas a mãe acredita que ele pode ser bom.
Já viram isso? Porque a mãe tem paciência, a mãe fala, não, ele ficou dentro de mim. Não, eu conheço, eu plantei coisa boa. Irmãos e irmãs, Deus também é assim. Deus tem essa paciência com a gente. É por isso que a gente não extermina o joio. Mas Jesus está dizendo, no fim dos tempos, haverá uma colheita. Olha que coisa interessante. Aí ele diz que no dia da colheita, haverá choro e ranger de dentes. Por que será que uma pessoa range os dentes? Pela inveja. A inveja faz a pessoa ranger os dentes. Mas como essa inveja está na palavra de Deus? De ter escolhido o mal e ver alguém que escolheu o bem. Quando Jesus diz que a gente precisa aprender a conviver com o trigo e com o joio, a gente precisa aprender a fazer boas escolhas. E qual a melhor escolha? Saber semear o trigo no meio do mundo. Qual a melhor escolha? Saber cultivar mais dentro de nós o trigo do que o joio. No nosso coração existem todas essas realidades. Todos nós, seres humanos, pela nossa animalidade, a gente sente ira, a gente sente rancor, mas somos capazes de ter paciência e ter amor. A questão é, o que é que você tem alimentado mais dentro de você? O que é que você tem alimentado mais nas pessoas? Nós não podemos rancar. Mas haverá um dia em que talvez a gente vai ranger os dentes, por quê? Poderíamos ter vivido uma vida melhor e não vivemos. Poderíamos ter vivido uma vida no trigo, produzindo boa semente, plantando boa semente, mas às vezes nós não vivemos e não plantamos. Tem muita gente por aí semeando tristeza, semeando discórdia, semeando divisão, semeando medo. O que vocês estão semeando, hein? Esse casal que está completando aniversário aqui. O que vocês estão semeando no coração um do outro? Hein? Para estar junto, eu suponho que tenham semeado coisas boas. Não é? Agora, a pergunta que a gente faz, o que nós estamos semeando dentro da nossa casa? O que nós estamos semeando lá no nosso trabalho? O que nós estamos semeando nas nossas amizades? Não espere chegar no final da vida para depois ter choro. Aquele ditado popular é verdadeiro. Não adianta chorar o leite. É isso que vai acontecer no final dos tempos que Jesus está dizendo. Precisamos aprender a valorizar o que Deus semeou de bom dentro de nós. Todos os dias a gente se pergunta, o que eu fiz hoje? Como que eu fui hoje? Né? Pergunto para você que está em casa, já estamos aí quase 8 horas da noite, 7h30. O que você plantou hoje no coração das pessoas que Deus colocou no seu caminho? O que você está plantando no coração das pessoas que de repente estão aí no sofá com você assistindo a missa? Ou você que está sozinho? O que você tem cultivado aí dentro do seu coração? Missão nossa é sermos como Jesus, semear o bem, incansáveis em semear o bem. Todo mundo hoje na oração de noite poderia se determinar, eu, porque sou consagrado a Deus, porque sou imagem e semelhança de Deus, me determino em não fazer o mal para ninguém, em não querer e não pensar o mal para ninguém. Me determino a valorizar mais o trigo que Jesus lançou no meu coração do que a semente ruim que o maligno tenta semear em mim. Vamos transformar a nossa casa num belo campo, os nossos corações em campos floridos de alegria, de sabedoria e de amor. Vamos cantar, finalzinho para cantar? Olha. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar